Olá, amigos, boa noite para todos vocês. Vamos começar mais uma vez o estudo da palavra. Semana passada nós estudamos um pouco sobre o primeiro mártir da história da igreja e hoje eu quero estudar sobre o primeiro mártir cristão ou do cristianismo, que foi Estevão. Então, você que já está por aí, eu vou pedir para você, se possível, compartilhar nossa live e nós vamos estudar aí uns 40 minutos, mais ou menos, sobre esse mártir do cristianismo, o primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão. Oi, Pati, boa noite. Tudo bem com você? Vou pedir para você, se possível, compartilhar aí para gente, para nós podermos começar então o nosso estudo sobre o primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão. Eu quero iniciar então pedindo a você que feche os olhos, vamos fazer uma oração, vamos iniciar pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre o nosso estudo. Vamos orar. Obrigado a Deus por mais uma vez aqui estarmos. Obrigado pela oportunidade que mais uma vez nos dá de juntos estudarmos a Tua Palavra. Que agora, Senhor, o Espírito Santo mais uma vez tome posse da nossa vida e que Ele venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. E assim sendo, Senhor, que venhamos estar mais fortalecidos, mais fortes, para continuarmos a nossa jornada rumo aos céus. Abençoe, Senhor, a vida de cada um desses que estarão assistindo, outros também que assistirão depois. Mas, Senhor, que esse encorajamento que nós teremos através da Tua Palavra seja na vida de todos os nossos amigos. Muito obrigado, porque Tu sempre está pronto a nos ouvir. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Sidney Vasconcelos, um homem lá, gente boa, lá do norte. Obrigado, Sidney. Obrigado, é bom ter a sua amizade também. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, ou Ações dos Apóstolos, no capítulo 6. E eu quero inicialmente ler com vocês dois versos iniciais aí, que são os versos 1 e 2. Atos capítulo 6, nos versos 1 e 2, que diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e lhes disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Percebes, irmãos, que aqui, quando foi instituído os diáconos na igreja cristã, houve-se uma necessidade. A verdade é que os discípulos se dedicaram tanto, mas tanto na pregação do evangelho, que eles estavam esquecendo das viúvas, né, de cuidar das viúvas. E aí um grupo de helenistas, os gregos helenistas, eles levaram o problema para os discípulos. E a Bíblia diz então que os discípulos falaram: olha, vamos então conseguir, ou vamos convocar, vamos nomear pessoas para cuidar dessa área. Nós não podemos ficar cuidando, vamos nomear pessoas. E a Bíblia diz então que eles nomearam os diáconos. E é pela primeira vez a igreja cristã então teve a instituição dos diáconos para cuidar, para algo específico na igreja, para cuidar desse grupo que estava sendo esquecidos. E a Bíblia diz que entre esses diáconos escolhidos, nós sabemos da história, né? Foi escolhido Estevão. Na verdade, eles escolheram um grupo de diáconos e entre esse grupo foi escolhido Estevão. E muitas das vezes a gente fica pensando assim: mas de todos os diáconos, o que a gente mais conhece é Estevão. É verdade, o que mais conhecemos é Estevão. Mas foram um grupo escolhidos. Inclusive, a história diz, a história dos mártires dizem, que depois de Estevão, depois que Estevão morreu, dois desses diáconos também se tornaram mártires, ou eles morreram por causa que eles estavam pregando o evangelho. Mas se você for no livro de Apocalipse, você vai encontrar o nome de outro diácono.
Só que, infelizmente, esse outro diácono, que está lá no livro de Apocalipse, ele desvirtuou, ele saiu do caminho. Amigão Adriano, um abraço, amigo. E eu quero aqui te parabenizar pela sua luta em ajudar as pessoas que precisam, viu? Parabéns, continuem com esse coração. Isso é que vale a pena a vida na terra, é a gente dedicar para ajudar outras pessoas. Que Deus continue cuidando de você e da sua família e te dando força para você permanecer nessa luta de ajudar as pessoas que precisam. É a única coisa que justifica vivermos nessa terra, é quando nós dedicamos para ajudar as pessoas. Então, lá no livro de Apocalipse, como eu estava dizendo, tem o nome de um outro diácono. Porém, esse diácono é um diácono que desvirtuou, saiu fora do cristianismo, tornou-se inimigo do cristianismo. E ele aparece lá, não aparece o nome, mas aparece a palavra que denomina o trabalho que ele estava fazendo contrário à verdade. E a Bíblia lá no Apocalipse chama os Nicolaítas. E se você fizer uma pesquisa, você vai ver que o grupo dos Nicolaítas era de onde surgiu esse grupo de Nicolau, que era um dos diáconos. Se você pegar lá na Bíblia, no capítulo 6, você vai ver o nome de Nicolau. E ele vai aparecer lá no Apocalipse depois como a doutrina dos Nicolaitas. Porque os Nicolaitas, Nicolau se tornou um dos inimigos acérrimos do povo de Deus. Então agora ele tinha doutrinas contrárias. O Apocalipse chama a doutrina dos Nicolaitas. Mas graças a Deus que só foi esse, que pelo menos a história narra, que desvirtuou. Os outros todos se tornaram mártires por causa do Evangelho. Então houve aqui, os versos que nós acabamos de ler, uma necessidade da igreja. É interessante, gente, que Deus, na sua sabedoria, ele sempre permite que a igreja tenha necessidades para que a igreja desperte, ou para que a igreja acorde. E você vai ver que esse aqui é um momento, tá? A igreja teve uma necessidade, que era a necessidade de cuidar daquele grupo de pessoas ali, aquelas viúvas, né? Então Deus deixou que a igreja tivesse a necessidade para despertar e que a igreja então nomeasse esses diáconos. Como a Bíblia então diz que foram escolhidos esses diáconos, e há um expoente aí, ou há um destaque para Estevão. E a Bíblia diz que Estevão se destacou, gente, porque a Bíblia diz assim, está lá no verso 3 do capítulo 6, porque ele era cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Quer dizer, porque ele era cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo dava sabedoria a ele. Então o destaque de Estevão, e aqui nós podemos até fazer um paralelo com esse destaque de Estevão, com o destaque de Daniel lá na Babilônia. A Bíblia diz também que Daniel se destacou entre os outros porque ele tinha um espírito excelente, ou ele tinha um Espírito Santo na vida. E Estevão aqui no verso 3 do capítulo 6 do livro de Atos, diz que ele era cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Isso causou ira, isso causou raiva num grupo de líderes religiosos da época. E eles começaram então a debater com Estevão, só que eles, diz a Bíblia, está lá no verso 10 do capítulo 6, que esses homens discutiam com Estevão, mas eles não conseguiam resistir à sabedoria de Estevão. Porque Estevão era muito sábio, ele era cheio do Espírito Santo, então ele tinha muita sabedoria. E esses homens que queriam discutir com ele, não resistiram, ou não conseguiram vencer na argumentação com ele. Isso causou ira demais nesses homens. Aí a Bíblia continua apresentando a história de Estevão, ele pregando o Evangelho, ele começa a pregar sobre a história da igreja de Deus, ou como que Deus conduziu a sua igreja. De passo a passo ele começa a contar a história. Então ele começa a contar no capítulo 7, tá? E aí a Bíblia diz que infelizmente esses homens que não gostavam de Estevão, não conseguiram resistir à mensagem de Estevão, eles levantaram falsas testemunhas para agora depor contra Estevão. A Bíblia diz que por eles não conseguirem resistir à sabedoria de Estevão, eles pagaram pessoas para vir com falsos testemunhos contra Estevão. E essas pessoas que foram pagas para serem falsas testemunhas, a Bíblia diz que eles, a falsidade ou o falso testemunho deles era dizer que Estevão estava blasfemando contra o templo. Tá? E contra a lei de Moisés. Olha, Estevão quer ser isso aqui, que Estevão quer ser bom, mas ele blasfema tanto contra o templo como também contra a lei de Moisés. E eles começaram a acusar Estevão,
dizendo que Estevão estava fazendo essas coisas, que na verdade eram um falso testemunho. E aqui, gente, eu quero levantar para vocês, fazer uma aplicação para que nós venhamos tirar algumas lições. Todas as vezes, não esqueçam disso, todas as vezes que nós decidimos fazer algo para Deus, Satanás vai levantar pessoas contra nós. Isso é uma realidade durante toda a história. Toda vez que você estuda a história da igreja, a história do cristianismo, você vai ver isso. Todas as vezes que você se compromete, todas as vezes que você se dispõe a fazer algo para Deus, Satanás ele vai levantar pessoas contra você. Mas é interessante, gente, e nós podemos aprender muito com a história desse mártir chamado Estevão, que mesmo sabendo que aqueles homens estavam sendo pagos para levantar falso testemunho contra ele, ele permaneceu fiel, pregando aquela mensagem. Inclusive a Bíblia diz no capítulo 7, que ele faz uma narrativa de toda a história da igreja, desde os primórdios. E aí, alguns estudiosos, irmão Bo, boa tarde, tudo bem? Bom ter a sua presença aí conosco. Então, Estevão ele faz um levantamento desde os primórdios da igreja. Os estudiosos dizem que o discurso de Estevão ele foi dividido em 4 períodos. 4 períodos. E Estevão ali, naquela sabedoria dele, ele começa a narrar a história, ele conta a história e os estudiosos dizem que a história, então, ela é dividida em 4 períodos. É muito bom, gente, quando nós somos perseguidos, quando nós relembramos a história. Ellen White tem uma citação que ela diz assim, ó, que nós não precisamos temer ao futuro, a menos que esqueçamos como Deus guiou o seu povo no passado. Então, a história do povo de Deus, a maneira que Deus guiou o seu povo, para nós é uma motivação, é um incentivo para nós prosseguirmos. E é por isso que eu tenho feito essas lives, puxando um pouquinho a história desses mártires, desses homens e mulheres que doaram a vida por causa da mensagem, ou por causa de Jesus Cristo. Então diz que Estevão ali, quando ele está sendo pressionado, quando aqueles homens agora foram pagos para levantar falso testemunho contra ele, ele agora vai contar a história. E os estudiosos dizem que ele pega e divide a história em 4 partes. Só que antes, quando aqueles homens estão ali levantando os falsos testemunhos contra Estevão, diz a Bíblia que teve um momento que aqueles homens que haviam pagos, que estavam ouvindo ali os falsificadores ou os falsos testemunhos daqueles que estavam ali sendo pagos para levantar os falsos, diz a Bíblia que esses homens que pagaram, eles olharam para Estevão. E eu gosto muito do verso 11 do capítulo 6, porque a Bíblia diz no verso 15 do capítulo 6, que quando aqueles homens olharam para Estevão, eles viram o rosto de Estevão como se fosse o rosto de um anjo. Olha que interessante. Eles pagaram os homens para vir levantar o falso testemunho, para vir falar mentira contra Estevão. Estevão resiste pregando para eles a mensagem, a história. E aí, de repente, quando eles olham para Estevão, o rosto de Estevão era como o rosto de um anjo, diz o verso 15 do capítulo 6 de Atos. O rosto de Estevão brilhava. E foi visto o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Mas ele ali mesmo, tá? E quem sabe Estevão nem percebeu isso. Irmã Ellen, boa noite, irmã Ellen. Dá um abraço aí no esposo. Irmã Ellen está lá em Lisboa e ela está dizendo aqui pra gente que lá em Lisboa já são 23 horas. Obrigado, irmão. Obrigado por estar aí mesmo nesse horário tão tarde, aí em Portugal, assistindo a gente. É bom ter a sua companhia aqui também. Então, Estevão, agora o rosto dele brilhava, e a Bíblia diz que o rosto dele era como se fosse o rosto de um anjo. Então agora ele vai fazer a narrativa da história. E como eu já disse para vocês, os estudiosos dizem que Estevão pega a história e divide ela em 4 períodos. Então o primeiro período, ele começa a mostrar ali, do patriarca Abraão, o chamado que Deus faz para Abraão, para que Abraão saísse da terra dele, porque de Abraão ele faria bendito todas as famílias da terra. E aí depois ele leva para o Egito, né? Ele conta a história lá da peregrinação do povo de Deus lá no Egito, dando um destaque para José, porque José era da linhagem, era da descendência de Abraão, então isso é uma demonstração que Abraão morre, mas Deus não esqueceu do seu povo. E aí depois ele, o terceiro período que ele divide a história é lá o Êxodo, quando Deus usa Moisés, ou Deus levanta Moisés ali para tirar o povo dele da escravidão, para levar então para Canaã.
E finalmente o último período que Estevão narra, isso está lá no capítulo 7 do livro de Atos, o quarto período e último período do relato da narrativa de Estevão é a época dos juízes, né, da monarquia, dos reis de Israel. E aí ele dá uma ênfase para Davi e para Salomão. Então ele faz essa narrativa. Acontece que a Bíblia diz, irmãos, que Estevão, cheio do Espírito Santo, agora, quando ele conta essa história, isso causou muita ira, muito ódio nos seus ouvintes. A tal ponto que a Bíblia diz que eles ouviam aquilo e de repente eles não queriam mais ouvir, eles começaram a tampar os ouvidos, eles tapavam os ouvidos para não ouvir. E a Bíblia diz que era tanto ódio, tanta ira, que se você ler a história, a Bíblia vai dizer assim, ó, eles rangiam os dentes, eles esfregavam a parte superior dos dentes na parte inferior e eles rangiam os dentes de tanta raiva, taparam os ouvidos e aí rangia os dentes. Irmã Socorro, obrigado, irmã Socorro, por estar aí com a gente. A irmã Socorro está se recuperando da cirurgia, mas que bom que Deus tem cuidado da senhora. Irmã Vivi, obrigado também pela sua companhia. Tá? Então, eles tamparam os ouvidos, eles rangiam os dentes para não ouvir a mensagem. E isso, gente, eles estavam assim, cheios de ódio. Eles estavam lotados até a boca, o corpo todo lotado de ódio. Ódio total. A verdade é que se você olhasse para aqueles homens, você não teria dificuldade de ver o próprio Satanás, ou os demônios, os anjos caídos de Satanás. Então ali eles estão cheios de ódio de Estevão, e a Bíblia diz, gente, que quando esse ódio deles chegam de tal maneira, que a Bíblia diz que eles pegam Estevão agora e levaram Estevão para fora da cidade, e ali eles tiraram as vestes de Estevão, e ali a Bíblia dá uma ênfase, se você continuar lendo, para um camarada, que era o líder daquela traição que estavam fazendo com Estevão, que é Saulo. A Bíblia diz que eles tiraram as vestimentas de Estevão e colocaram aos pés de Saulo. E ali nos pés de Saulo é colocado as vestes de Estevão. E Saulo ficava sem fazer nada, só cuidando das vestes e prestando atenção no que ia acontecer. E aí a Bíblia diz que quando eles começaram a tirar Estevão para fora da cidade, eles começaram agora a jogar pedra, apedrejar, jogando pedra em Estevão. E aí Estevão, diz a Bíblia, que ele ajoelhou. Ele ajoelhou e ele diz assim, eu olho para o céu agora e eu estou vendo o Senhor Jesus à direita do Pai. Ele está sentado, eu estou vendo o Pai, a sua glória, e estou vendo Jesus. E quando ele falava isso, mais ira causava naqueles homens que estavam ali com as pedras nas mãos. E a Bíblia diz que eles começaram a jogar pedra em Estevão. Estevão ajoelhado. E aí é onde a Bíblia, é onde eu quero chamar a atenção de vocês. Diana, boa noite, Diana. Não atrasou não, nós estamos ainda no horário. Obrigado pela sua presença aí conosco. E aí eles apedrejavam, jogavam pedra em Estevão. Estevão ajoelhou e aí Estevão faz uma oração. E a oração de Estevão, a Bíblia diz assim, que Estevão ora e diz assim, Senhor, não coloque sobre eles esse pecado. Senhor, perdoa eles. Senhor, perdoa eles. Dê o perdão para eles. E aí a Bíblia faz, irmãos, quando a Bíblia conta essa história, alguns estudiosos pegam essa oração de Estevão, essas palavras de Estevão, e faz uma comparação com Jesus Cristo, quando eles estavam lá na cruz pendurado. Quando ele ora, Pai, perdoa-os porque não sabem o que faz. Então, alguns estudiosos pegam a oração de Estevão e faz uma comparação com a história de Jesus, ou com as palavras de Jesus pedindo ao Pai perdão pelos malfeitores, perdão pelo que os malfeitores estavam fazendo. Parece, Simeone, boa noite, Simeone. Obrigado aí pela sua presença conosco também. E aí, gente, Estevão recebe as pedradas e ele está orando, está intercedendo, está rogando a Deus que perdoasse aqueles malfeitores. Sabe, algumas vezes eu fico imaginando o que leva seres humanos a viver uma vida dessa maneira. O que pode acontecer, ou o que acontece que leva seres humanos a ter uma vida como essa. E é isso, irmãos, é que muitas das vezes me leva a estudar essas coisas, porque eu preciso ser igual. Eu preciso ser igual. Até porque Jesus disse que cristianismo é mais ou menos assim, ó. Se alguém te dá um tapa no rosto, você precisa virar o outro lado para que ele dê o outro tapa. Jesus disse que cristianismo é se alguém te obrigar a andar 1 milha, você vá 2 com ele. Isso é cristianismo.
Mas nós sabemos, gente, que a nossa natureza é uma natureza terrível. Entendendo? Todas as vezes que alguém nos faz uma maldade, a tendência é a natureza, o ódio subir logo e nós queremos revidar, nós queremos pagar com a mesma moeda. Mas pagar com a mesma moeda não é cristianismo. O cristianismo que foi nos ensinado por Jesus é assim, ó, bateu de um lado, você vira o outro lado. E a meu questionamento para estudar sobre esse assunto, a vida dos mártires, justamente é essa. Porque por natureza eu não sou assim. Por natureza eu não sou assim. Por natureza alguém me fez uma maldade, eu quero pagar com a mesma moeda ou pagar até mais caro. Aprontar mais com a pessoa, maltratar mais a pessoa. Essa é a minha natureza. Paulo Giovanni Borges, meu amigo Paulo, lá de Guarapari. Paulão dá uma terra boa, mas não está podendo pegar praia, hein, Paulo? Mas um abraço, amigão. Obrigado pela sua presença aí conosco. Então, a minha natureza, a natureza humana, é justamente essa, pagar o mal com o mal. Mas o cristianismo que Jesus nos ensinou a viver, gente, é pagar o mal com o bem. E nós podemos ver isso na vida de Jesus, podemos ver isso na vida de Estevão e de muitos outros personagens bíblicos. O que eles tinham que nós precisamos ter? O que esses personagens bíblicos tinham que eu preciso ter? Sabe, irmãos, nós precisamos aprender com esses homens. Porque para tirar você dos braços de Deus, Satanás vai fazer as piores atrocidades possíveis. E Satanás é um covarde, ele mesmo não vem. Porém, ele manda as pessoas, ele manda os seus secretários. Nós iremos passar momentos terríveis, momentos que muitas das vezes nós não somos capazes de mensurar os momentos terríveis que nós iremos passar. É por isso que Jesus, irmãos, ele pede que nós devemos viver o cristianismo verdadeiro. E qual é o cristianismo verdadeiro? É nós não ficarmos odiando os nossos malfeitores. Nós não podemos odiar os nossos malfeitores. E esse é o dilema. Porque, por natureza, eu já disse para vocês, por natureza, nós gostamos de pagar o mal com o mal. Bateu, levou. É assim que muitas das vezes nós dizemos, né? Bateu, levou. Mas não pode ser assim. O cristianismo ensinado a nós por Jesus é: bateu de um lado, você vira o outro. Obrigou você a caminhar 1 milha, você caminha 2. O que nós precisamos fazer para sermos assim? Esse é o dilema. O que o Odaí precisa fazer? Esse é o meu dilema. O que o Odaí precisa fazer para ser assim? Estevão tomando pedrada ou sendo apedrejado. E agora ele ora: Pai, não impute sobre eles esse pecado. Pai, não cobre deles esse pecado, não. Não cobre deles. Não cobre, Senhor. Não impute sobre eles esse pecado. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender. E essa eu vou dizer para você que é a minha luta. Mas eu louvo a Deus porque Deus tem me ensinado a viver dessa maneira. Primeira coisa que eu tenho aprendido, irmãos, a Bíblia diz assim, ó: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama, diz a Bíblia, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus, quem é Deus? Ele é amor. Então, como é que eu vou ter essa vida que Estevão tinha? Como é que eu vou viver o verdadeiro cristianismo? Irmão, só recebendo de Deus esse verdadeiro amor. Porque quando eu recebo o verdadeiro amor, eu vou entender uma coisa: que o amor nunca perde. Existe uma música que eu gosto muito, irmã Rejane, obrigado também aí pela sua companhia conosco. Existe uma música que eu gosto muito que diz assim: o amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor nunca perde. Aparentemente, gente, parece que Estevão estava perdendo ao morrer naquele momento, ao tomar aquelas pedradas. Mas o amor de Estevão, que ele tinha na vida, nos faz entender que ele não perdeu. Até porque o amor nunca perde, o amor sempre vence. Estevão morreu, pastor, ele perdeu? Não, não. Porque a Bíblia diz assim, ó, que a morte dos santos para Deus, ela é bem-aventurada. Bem-aventurados que agora dormem no Senhor. Então, Estevão, todos nós nesta terra, e é isso que precisamos entender,
todo ser humano que veio à existência, todo ser humano que nasceu, que vive aqui, ele tem uma missão para cumprir. Eu e você, nós temos uma missão para cumprir. Imagine uma missão assim, ó, início, meio e fim. Imagine uma missão dividida em início, meio e fim. É verdade que quando nós nascemos, e aí quando começamos a entender por gente, nós começamos a desenvolver essa missão. E hoje, como cristãos, nós estamos desenvolvendo essa missão, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai. Porém, irmãos, quando a nossa missão está cumprida, nós não temos mais motivo de ficar aqui. É isso que precisamos entender. Quando você cumpriu a sua missão, imagine, você pega ali uma empreitada ou alguma coisa para fazer. Quando você termina, você terminou, acabou. Você não tem mais motivo de ficar procurando uma... Não, acabou, cumpriu a missão. Não é diferente também com relação ao cristianismo. Então Estevão, irmãos, ele tinha uma missão. E a missão dele era fazer aquilo que Deus havia planejado para ele. Eu gosto sempre de analisar essa missão lendo o Salmo 139, lá no verso 16. Quando Davi ele diz assim, ó, no teu livro foram escritos todos os meus dias. Então toda a nossa missão, toda a nossa trajetória dessa terra está escrita, ou foi escrita no livro de Deus. Então, eu fico imaginando a minha missão, ou a missão de Estevão. A missão de Estevão, irmãos, era pregar a verdade, era ser um bom diácono, era ali dedicar a vida dele em prol da salvação de outras vidas. E ele fez isso como um bom diácono. Mas a história nos faz entender, a história bíblica, que ele não apenas limitava a fazer o trabalho de Deus em ser um diácono. Ele também pregava, e nós vimos no capítulo 7 do livro de Atos, que ele pregou uma mensagem para aquelas pessoas. Ele pregou sobre Jesus Cristo para aquelas pessoas. É bem verdade que isso causou ira, ódio naquelas pessoas que estavam ali possuídas pelo mal, e elas levaram Estevão para fora e começou a fazer o apedrejamento em Estevão, apedrejar Estevão. Mas Estevão morre. Ele morre porque a missão dele estava cumprida. A missão dele foi cumprida. Lá no livro de Jó, no capítulo 14, diz assim, ó, todos os dias dos seres humanos nessa terra estão contados. Todos os seus dias estão contados. Então, quando Deus sabe que chegou o fim dos nossos dias, ele nos deixa descansar, ele nos deixa ir dormir. E Estevão, então, irmãos, ele vai dormir. Porém, ele não sabe. Estevão não sabe disso. Nós sabemos porque o relato bíblico continua descrevendo, continua retratando, relatando para a gente a história de Estevão. Aquele Saulo que estava ali segurando as vestes de Estevão, ele ficou prestando atenção em toda aquela situação e principalmente em Estevão. Irmãos, e quando ele vê Estevão pedindo a Deus para não imputar sobre aqueles malfeitores aquele pecado, aquilo ali, diz Ellen White, que foi aquilo que começou a fazer um trabalho. O Espírito Santo usou aquilo para começar a fazer um trabalho na vida de Saulo. A partir dali, Saulo começa agora, irmãos. Quando ele vai ali, ele consente. No capítulo 8, no verso 1, diz a Bíblia que Saulo consentia com a morte de Estevão. Só que agora, quando ele está consentindo, está segurando as vestes, agora ele vê Estevão pedir a Deus que não imputasse sobre aqueles malfeitores aquele pecado. E essa fala de Estevão, irmãos, parece uma oração simples, mas essa fala de Estevão, esse pedido de Estevão, essa intercessão de Estevão, o Espírito Santo pega aquilo para então começar um trabalho na vida do maior líder do cristianismo, que se tornou o apóstolo Paulo. De Saulo ele se torna o apóstolo Paulo. A partir daquele momento, Estevão não sabe dessa história, porque ele morreu. Ele recebe as pedradas, ele faz a oração e ele morre. Mas aquilo mexe com o sentimento de Saulo, porque Saulo não consegue entender como é que alguém que está sendo maltratado e devolve os maus tratos em amor, como é que alguém que está sendo massacrado dá o perdão. Saulo não entendia daquilo. Então aquilo, o Espírito Santo, foi o espaço do Espírito Santo para começar a trabalhar no maior líder do cristianismo, humanamente falando, né, dos homens, que foi o apóstolo Paulo. O maior líder da igreja cristã, o apóstolo Paulo. Então, a partir daquele momento, o Espírito Santo começa a fazer um trabalho. Saulo, não se paga mal com mal. O cristianismo paga o mal com o bem.
Saulo, o cristianismo é quanto mais você apanha, mais você ama. Isso é o cristianismo. Estevão, irmão, se tornou o maior mártir, o primeiro mártir da igreja cristã. O primeiro mártir de geral da igreja foi Abel, mas do cristianismo foi Estevão. E é interessante que eu estava lendo uma história dele, e eu quero ler aqui na íntegra com vocês, que diz assim, ó, Estevão foi o primeiro homem, o primeiro cristão a padecer. Sua morte foi ocasionada pela fidelidade com que pregou o evangelho aos assassinos de Cristo. Aqueles homens, irmãos, que tamparam os ouvidos, que rangiam os dentes, a boa parte deles foram aqueles que mataram Jesus, crucificaram Jesus. E Estevão agora é usado por Deus para pregar o evangelho para aquelas pessoas. Então, o que ocasionou a morte de Estevão foi a pregação para aqueles assassinos de Jesus Cristo. E esses homens, a fúria dele, o ódio, a ira dele se elevou de tal maneira que eles tiraram Estevão para fora e fizeram o apedrejamento de Estevão. Mas a Bíblia diz que Deus, irmãos, permitiu que aquilo acontecesse, e aqui tem dois motivos. O primeiro eu já falei. Ali, irmãos, quando chegou o final da vida de Estevão, o final da história de Estevão nessa terra, Deus permitiu que ele descansasse. E ali, irmãos, Deus permite, chegou o final da missão, ou a missão cumprida de Estevão, Deus permitiu que ele descansasse. E o Espírito Santo, irmãos, aqui ele faz duas coisas. Deus permitiu por dois motivos. O primeiro, ali, irmãos, alcançar o coração de Saulo. E o segundo, a partir desse momento, a Bíblia diz que houve uma perseguição maior, ou uma enorme perseguição aos cristãos. E agora começa, então, os cristãos saem de Jerusalém para ir cumprir o que Jesus havia dito, que vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, aos confins da terra. Então, quando a perseguição ficou mais forte em Jerusalém, os discípulos começaram a sair, o povo começou a sair de Jerusalém e ganhar o mundo. Então, essa era a segunda missão. Então, com a morte de Estevão, automaticamente aconteceu o alcance da mensagem ao coração de Saulo. E agora a igreja não ficaria restrita a Jerusalém. A igreja pôde sair de Jerusalém para ganhar os confins da terra. Olha para você ver como que Deus trabalha. Então, irmãos, Deus tem um propósito. É isso que eu e você, é isso que nós precisamos entender. O mal nunca vai vencer. O amor sempre vence. O amor sempre vai vencer. Quando o diabo colocou Jesus na cruz, aparentava que Jesus morreu, ele havia vencido. Só aparentava. Porque aquilo que parecia a grande derrota do cristianismo se tornou a maior de todas as vitórias do cristianismo. Porque quando Jesus vai para o sepulcro, no terceiro dia ele ressuscita. Então, gente, nós precisamos entender uma coisa. É isso que precisamos entender. O amor nunca vai perder. Se a pessoa te faz o mal, retribua em amor. Se a pessoa te faz o mal, retribua em amor, retribua em amor. Faça o bem a ela. O mal nunca vence. O mal sempre vai perder. Porque o amor nunca perde. O amor sempre vence. E é interessante que nós vamos para o livro de Coríntios, no capítulo 13, vai dizer assim, ó, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo crê. Olha só o que é o amor. O amor tudo suporta, o amor tudo crê. O amor nunca falha. Então, gente, nós precisamos pegar esse amor, e é isso que Jesus Cristo quer fazer na minha e na sua vida, internalizar esse amor, e o amor é Ele mesmo, é Ele vivendo a nossa vida, para nós aprendermos a amar até aqueles que nos ofendem. Aprender a amar até aqueles que nos maltratam. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Internalizar o amor. Até porque Estevão foi o primeiro mártir cristão. Mas, irmãos, vieram outros mártires cristãos. E só vai acabar, irmãos, ou só vai deixar de ter mártir no cristianismo quando a porta da graça se fechar. Enquanto a porta da graça estiver aberta, muitos cristãos ainda vão morrer. Agora, por que Deus vai permitir que morra? Porque vai acontecer, irmãos, o que aconteceu com Estevão aqui, ó. O sangue dos cristãos, eles vão se tornar sementes
para germinar outros cristãos. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu fico muito feliz porque o sangue de Estevão germinou um Paulo. Olha que interessante. O sangue de Estevão, irmãos, automaticamente o Espírito Santo trabalhou para germinar Paulo, o maior líder da igreja cristã. O maior líder da igreja cristã. E foi com o sangue de Estevão. E eu e você, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos, irmãos, seguir aquilo que Jesus pede que façamos. Nós precisamos obedecer. Porque quem sabe Jesus quer nos usar. Ele quer nos usar. Para quem sabe nós sermos o Estevão da atualidade. E quem sabe com o seu sangue brotar um novo Paulo da igreja cristã. Brotar um novo líder para essa igreja. Deus quer nos usar com essa finalidade. Mas muitas das vezes o medo da morte é tão grande, que nós não temos disponibilidade. Estevão diz a Bíblia que ele pregou para os malfeitores, aqueles que haviam tirado, boa parte daqueles que haviam tirado a vida de Jesus. E Estevão prega para eles, olha, vocês mataram o líder desta igreja. E aí Estevão começa a dizer que ele fez o chamado, Jesus fez o chamado para Abraão. Jesus fez o chamado para José, para lá para o Egito. Jesus fez o chamado para Moisés. Jesus fez o chamado para Davi. E da geração de Davi, Jesus, filho de Davi, ele mesmo veio ser o grande líder dessa igreja. E quando ele vem ser o líder dessa igreja, tiraram a vida dele. Mataram ele também. E é interessante que o diabo, ele faz disso, né? Quando ele não consegue de uma maneira, ele tenta de outra. De todas as maneiras. Primeiro, ele quer que você fique na igreja, mas ao mesmo tempo levando ou vivendo a realidade do mundo. Eu sei que não dá para ver, pastor, dá para viver na igreja e no mundo? Não, mas muitos querem viver dessa maneira. Então, para o diabo, o mais cômodo é isso. É que você não tenha compromisso. É que você seja irresponsável. É que você seja um negligente. Ah, não tem nada a ver. Ah, isso aí é do passado. E a gente vai vivendo ou querendo viver dessa maneira, de maneira negligente ou relaxada. Mas quando eu e você, quando nós tomamos a decisão de viver o real cristianismo, de fazer aquilo que Deus nos chamou para que fizéssemos. E aí ele tenta, e nós continuamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Isso causa um ódio tão grande em Satanás, e a semana que vem eu vou falar um pouco sobre isso, que essa ira dele, irmãos, aí ele usa os homens maus para nos colocar na parede. Ou você vai parar com isso, ou você vai morrer. Ou você vai parar de falar sobre isso, ou então você vai morrer. Por natureza, nós não queremos morrer. Até porque nós, seres humanos, não nascemos para a morte. Nós não aceitamos a morte porque nós não nascemos para morrer. Mas aí, irmãos, mesmo sem querer morrer, nós precisamos aprender a sermos fiéis a esse Deus. Pode ser que a nossa vida seja ceifada. Ou pode ser que morramos. Mas a nossa morte, irmãos, a morte, o sangue que vai ser derramado, vai o Espírito Santo usar esse sangue para nascer novos cristãos, para germinar novos cristãos. E você já imaginou? Isso eu peço a Deus, que Ele tem autonomia, Ele tem autorização. Eu dou autorização para o meu Deus. Se é preciso o meu sangue ser derramado para nascer novos cristãos, que assim seja. Que assim seja. Estevão descansou, ele não sabe que antes a mensagem que ele pregou ali, em interceder pelos seus malfeitores, alcançou o coração de Saulo. Ali foi o início de alcançar o coração de Saulo, para que ele se tornasse depois o apóstolo Paulo. Mas foi através da morte. E a morte para nós cristãos, irmãos, para os filhos de Deus, Jesus disse, né, é um sono. É como se nós dormíssemos hoje à noite e acordássemos amanhã cedo. É um sono, a morte para os filhos fiéis de Deus. Estevão não sabe que através da morte dele, Deus levantou o maior líder da igreja, o maior líder do cristianismo, que foi o apóstolo Paulo. Pedro fez muito por essa igreja, mas Paulo, pelo que ele era e pela maneira que Deus permitiu que ele se preparasse, ele foi um pouco mais expoente do que o apóstolo Pedro. Mas eu quero ir para o final da live dizendo para vocês assim, ó, muito dos cristãos
muitos dos cristãos. O livro que eu tenho lido, irmãos, para falar para vocês, é esse livro. Esse livro tem sido muito bom. Esse livro não é. Ele faz uma narrativa sobre os mártires, né? O sofrimento dos homens e mulheres de Deus. Ele começa desde o primeiro, né? Que é Estevão, e aí ele vai levando até a reforma, que muitos morreram na reforma ali, entendendo? Mas eu gosto de ler esse livro analisando 3 períodos da igreja. Eu gosto de analisar o período da igreja ali quando Jesus ascendeu ao céu, tá? E aí a igreja ela vive, né? Quando nós vamos para o Apocalipse, nós estudamos lá a primeira igreja, que é aquela era do amor. Era o primeiro amor, ele se dedicava, ele se doava. E Estevão era membro dessa igreja, a igreja do primeiro amor. Aquela igreja pura, aquela igreja que se dedicaram para ver Jesus voltar nos seus dias. Mas aí essa igreja ela vai até o ano 538, tá? Até o ano, é verdade que aqui morreram muitas pessoas, mas infelizmente até chegar ao 538, irmãos, houve Constantino, que era o imperador, ele se torna um líder cristão e a igreja começa a desvirtuar automaticamente. E nesse momento em que a igreja começa a desvirtuar, a igreja católica agora começa a liderar, Constantino começa a mudar o dia de guarda. Então, do 538 até 1798 é o tempo do fim. Na verdade, nós podemos analisar ou dividir em 3 períodos, né? Do ano 1, aquele nascimento da igreja com Jesus Cristo, até o ano 100. E esse período aqui é uma época áurea da igreja. É a igreja pura, é aquela igreja que tinha o desejo de trabalhar de maneira intensificada para Jesus voltar. Do ano 1 ao ano 100. Mas do ano 101 até o 538 foi uma época terrível. Porque nesse período aí, Constantino, então, ele se torna um cristão e automaticamente ele começa a trazer ideias ou doutrinas do paganismo para inserir na igreja. Mas Deus continua cuidando da sua igreja. É verdade que houve muitas mortes, muitas pessoas morreram. Mas é muito pior no terceiro período, que é do ano 538 a 1798, que é ali quando começa o tempo do fim. E esse momento, irmãos, a igreja praticamente sumiu. A igreja praticamente morreu, mas Deus ia preservando ali os pouquinhos, aqueles grupos pequenos. Mas muitos morreram. A história nos mostra a cruzada, né? Ou as cruzadas feitas pela igreja católica. Quantos cristãos morreram? Quantos cristãos foram considerados hereges pela igreja e foram automaticamente mandados tirar a vida deles do ano 538 a 1798. E finalmente, do ano 1798 até a nossa era, nós estamos vivendo o último período, irmãos, o último período da igreja. Essa igreja que nasceu pura ali com Jesus Cristo, com os discípulos dele. Os discípulos morreram, e aí vem muitos outros, a tocha da verdade vai trazendo, e aí vai trazendo. Os 1260 dias de Daniel e Apocalipse, né, que é do ano 538 a 1798, morreram muita gente. Aí a época vem aí o ano que 1530, que é a época dos reformadores. Quantos morreram na fogueira? Quantos morreram na estaca? Eles colocavam os cristãos na estaca, morreram muitos. E esse último período de 1798 até a nossa era, 2020, tá? Ainda o diabo não fez, mas ele vai fazer. Muitos cristãos ainda irão morrer, muitos. E o que eu quero terminar dizendo para você, se precisar ser você, você tem disponibilidade de doar a sua vida por esse Jesus, por essa mensagem, por essa igreja. Se precisar ser você. E você tem que pensar isso agora, porque na hora lá, não dá para pensar, é agora. É agora que nós temos que pensar. Irmãos, para nós conhecermos essa verdade, muitos perderam a vida. Muitos tiveram o seu sangue derramado. Eu falei hoje para vocês de Estevão, mas Estevão foi o primeiro de uma gama, talvez incontável. Incontável. Muitos perderam a vida. Mas se Deus precisar de você hoje, você teria disponibilidade de doar a vida por Ele, por essa igreja e por essa mensagem. Se Deus precisar de você hoje, é isso que nós temos que entender, irmãos. A história, Salomão diz que a história é cíclica, né? Ela gira em torno de si mesmo, repete-se com facilidade. Então muitos morreram lá, e a história vem trazendo que muitos morreram.
e chegou em nossos dias a história. Mas muitos ainda irão morrer. Muitos ainda terão seu sangue derramado, sua vida ceifada. E se for você? Você tem disponibilidade. Você daria sua vida por Jesus? Você daria sua vida pela palavra? Você daria a vida pela mensagem? Você daria sua vida pela igreja? Muitos morreram para que você conhecesse essa mensagem. Para que eu conhecesse essa mensagem. Eu termino mandando um abraço aí para Rose. Obrigado, Rose, pela sua companhia. Dá um abraço aí no Carlos, na pequena aí. Mandando um abraço também para o irmão Edilson Menezes, para a irmã Marlice e para a Larice. Obrigado pela companhia de vocês aí conosco. Então eu quero terminar, irmãos, desafiando vocês. Irmã Lídia, boa noite, irmã Lídia. Eu quero terminar desafiando vocês. Meus irmãos, não dá para vivermos um cristianismo relaxado. Não dá para querer viver esse cristianismo, irmão, sem ser fiéis. É preciso aprendermos a ser fiéis. Precisamos aprender a ser fiel. Fiel em tudo. Fiel em tudo. Eu quero fazer, irmãos, uma semana de oração. Eu estou me segurando porque é complicado, entendendo a questão da semana de oração, e eu quero falar para vocês o que tem me ajudado a manter a minha fidelidade com Deus. E não dá para fazer numa live e tal, eu preciso de pelo menos uma semana. Dá para a gente ficar aqui 1 hora, talvez por dia, para a gente montar essa semana, para ensinar para vocês o que nós precisamos aprender de Deus para sermos fiéis. Porque o inimigo, irmãos, ele joga muito sujo. Ele joga muito sujo. O inimigo, ele muitas vezes, ele traz as coisas e aparenta ser verdade, mas ele coloca resquícios de mentira. E ele engana multidões. E nós precisamos, irmãos, aprender a manter a nossa fidelidade a Deus. Fidelidade em tudo. Em tudo nós precisamos aprender a manter fidelidade. O inimigo aceita você ser mais ou menos fiel. Mas Deus só aceita você sendo fiel. Deus só me aceita sendo fiel. O inimigo me aceita mais ou menos. Quase fiel. Mas Deus só me aceita sendo fiel. E como é que nós seremos fiéis? Paulo, uma vez, ele desesperou. Ele falou assim: miserável homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas as coisas que eu não quero fazer, o mal, eu faço. Quem vai me livrar? E Paulo aprendeu, irmãos. Paulo aprendeu. Então, muitas coisas dessa semana que eu quero fazer, eu quero mostrar para vocês a realidade, o aprendizado de Paulo, para conseguir sair dessa realidade desesperadora que ele vivia. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas eu só faço o mal que eu não quero fazer. O mal que eu não quero eu faço. Paulo entendeu. E aí sim ele conseguiu viver o verdadeiro cristianismo. E a realidade de Paulo, muitas das vezes, é a realidade da maioria da igreja. Até nós queremos ser fiéis. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, é o que eu falo na semana. Quando o diabo, irmãos, ele deu um golpe em Adão e Eva. Quando o diabo enganou Adão e Eva, lá no Éden, ele colocou em Adão e Eva a natureza dele. A natureza que nós temos herdada de Adão e Eva é a natureza satânica. Eu sei que isso, muitas das vezes, pode causar um terror em vocês. Eu também fiquei quando eu aprendi isso. Mas é isso. A natureza do ser humano, o diabo, o que ele fez? Não é um simples comer do fruto, irmãos. Porque muitas das vezes nós entendemos assim, de maneira minimizada. Ah, ele comeu do fruto. Não, é muito mais do que isso. O diabo internalizou na raça humana a natureza dele. Eu costumo dizer, quando eu estou fazendo essa semana de oração, que o diabo deu na raça humana um golpe fatal. Fatal. É por isso que Paulo dizia: quem me livrará o corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É a natureza desgraçada, é a natureza miserável, que é a natureza satânica. E só pendemos para fazer o que não presta. Sabemos que não devemos fazer, mas é o que nós gostamos de fazer. E só tem uma maneira, irmãos, só tem uma maneira de nós nos vermos livres disso. Infelizmente, numa live não dá para falar, mas eu ainda quero mostrar para vocês o que Jesus tem me ensinado para me ver livre dessa natureza desgraçada, natureza terrível, tá? Mas
Vá pedindo a Ele, vá orando, vá suplicando a Ele, vá rogando a Ele, Senhor. Duas coisas que fazem parte da minha oração neste lugar aqui, ó, todos os dias na minha madrugada quando eu venho para cá. Duas coisas. Primeiro, eu peço a Deus para me curar dessa natureza. Todos os dias eu peço a Deus, Senhor, me cura, Senhor. Eu preciso ser curado. Porque eu entendo, irmãos, que eu tenho uma doença. E essa doença que tenho é uma doença que me levou para a UTI espiritual. Essa doença eu carrego comigo. A doença de UTI espiritual. Então, todos os dias aqui de manhã eu peço a Deus para me curar. E o segundo pedido que eu peço a Deus é para que Ele me batize com o Espírito Santo. Então, esses dois pedidos já faz parte do meu devocional aqui. Senhor, me cure dessa doença espiritual. Senhor, me cura disso. O trabalho teu e meu, durante toda a trajetória que vivemos, irmãos, é permitir ou pedir a Deus para tirar essa natureza terrível e colocar a natureza dele em nós. Somente assim nós conseguiremos vencer. Porque foi nos dado um golpe fatal, ou quase fatal, quando o diabo colocou a natureza dele em nós. E a natureza dele é vingativa. É por isso que alguém te dá um tapa, ao invés de você virar ao outro lado, você vai dar 2 no ser humano. É por isso. Por isso que a gente vê tanta maldade, porque é a natureza desgraçada. Qual é o trabalho de Satanás na terra? Matar, roubar e destruir. E sabe o que ele fez? Ele colocou em você a natureza dele para você ajudar, destruir. A natureza que colocou em mim para que eu ajude ele a destruir. Para matar, roubar e destruir. Então ele internalizou em Adão e Eva. Quando eu estava estudando sobre isso, eu fiz um estudo, inclusive fez parte da minha monografia, de uma pós-graduação que eu fiz, provando cientificamente que se os pais têm uma doença, eles têm uma probabilidade muito grande de passar essa doença para os filhos. É a doença hereditária. E isso eu provo, irmãos, para poder puxar agora para a Bíblia. O diabo internalizou em Adão e Eva essa natureza. E aí, automaticamente, nós, como descendentes ou filhos de Adão e Eva, nós herdamos essa doença, a natureza do mal. Por isso que o bem que você quer fazer, você não faz. Você só vai conseguir fazer o bem se Jesus tirar essa natureza e colocar a natureza dele. Se a natureza de Jesus não entrar na sua vida, você não consegue. Por nós mesmos é impossível. É impossível. Mas que Deus nos ajude. Que Deus a cada dia nos faça entender o que é o cristianismo. E que vivamos, irmãos. Vivamos cada dia nessa terra. Que aprendamos a viver um dia por vez. Mas que esse dia vivido por vez, cada dia vivido, seja para fazer de maneira intensa a vontade de Deus. E se Ele precisar de você, se Ele precisar de mim, se Ele precisar de cada um de nós, para que morramos, que nós venhamos dizer, Senhor, aqui estou, que a Tua vontade seja feita. Que a Tua vontade seja feita. Então se prepare. Eu gosto de um sermão do pastor Adenilton, ele é professor lá do IAN. Ele diz assim no sermão: quando Deus chama o homem, Deus chama para morrer. É duro ouvir isso, mas é isso. Quando Deus chamou você para que, se preciso for, você morrer por Ele. Mas isso que Ele nos pede, irmãos, não é nada, porque Ele fez isso, né? Ele veio e morreu por você. Agora, no dia que Ele te chamou, Ele chamou eu e você, Ele nos chamou para que, se preciso for, morramos por Ele. Agora, se Ele quiser que morramos por Ele, vai ser igual a morte de Estevão. Ele vai usar o teu sangue para germinar outros cristãos. Ele vai usar a tua história para salvar outras pessoas. É por isso que eu tenho que viver cada dia nessa terra pronto para a volta de Jesus e pronto para morrer. Pronto para a volta de Jesus e pronto para a morte. Preparado para a volta de Jesus, preparado para a morte. Prepare para essas duas coisas. E se Deus precisar de você, diga, aqui estou. Usa-me conforme a tua vontade. Que Deus então nos abençoe para isso. E não esqueça, o sangue de Estevão, o Espírito Santo trabalhou para germinar Paulo. O sangue seu, o sangue meu, o meu sangue, o seu sangue, o nosso sangue, pode ser usado por Deus para germinar outros cristãos. Portanto, que nos coloquemos nas mãos dele, que ele nos use
da maneira como Ele quiser. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe para isso. Eu vou pedir para você, se puder, compartilhar. Nós vamos ter oração e eu quero também convidar você a assistir conosco, né? Daqui a pouco nós teremos aí o culto do Ministério da Mulher, tá? Vai ser pelo YouTube, se você puder assistir, vai ser muito bom. Nós começamos ontem a semana de oração e vamos dar continuidade todos esses dias. Termino agradecendo a você, tá? Por ter aí nos assistido, por estar conosco. E se for da vontade de Deus, estaremos de volta aí na próxima segunda-feira às 18h30. Vamos orar? Se você quiser que eu continue orando aí por você, tem algum pedido para fazer, você pode fazer, tá? E aí nós vamos, nas nossas orações aqui da madrugada, eu vou colocar a sua vida nas mãos de Deus. Agradeço também, Elton. Obrigado aí pela sua presença conosco, a irmã Maria, a irmã Luísa Maria. Obrigado também, irmã. Vamos orar. Oremos. Pai querido, muito obrigado por mais uma vez podermos estudar a tua palavra. Hoje vimos, Senhor, hoje vimos parte da vida de Estevão. Pai querido, alguém que se dedicou numa função de ajudar a um grupo específico da igreja. Mas ele não limitou, Senhor, simplesmente ajudar. Ele também se dedicou em pregar o evangelho, de pregar a mensagem. E porque ele pregou o evangelho, Senhor, isso causou uma ira muito grande no inimigo, a tal ponto que levou Estevão para fora e o apedrejaram. Jogaram muitas pedras em Estevão. Mas que bom, Senhor, que Estevão tinha o verdadeiro amor. E antes de morrer, ele intercedeu por aqueles malfeitores, te pedindo a Deus que não imputasse sobre os seus malfeitores aquele pecado. Estevão morreu, porque a missão dele nessa terra estava cumprida, porque ele combateu o bom combate, porque ele fez aquilo que ele nasceu para fazer. Ele viveu nessa terra fazendo a tua vontade. Estevão hoje descansa. E como diz o Apocalipse, o sangue de Estevão hoje está clamando por justiça. E daqui a uns dias tu vais voltar, Senhor, porque tu precisas responder para Estevão, que doou a sua vida, a salvação de outras vidas. A morte de Estevão, o sangue derramado de Estevão, fez com que o Espírito Santo trabalhasse na vida do líder mais expoente do cristianismo, que foi o apóstolo Paulo. Ele foi transformado de Saulo para Paulo. Pai querido, nos ajude a vivermos o real cristianismo. Nos ensine a vivermos o cristianismo verdadeiro. Para que, se for preciso, Senhor, perder a vida para salvar outras vidas, que assim seja feito. Que a nossa vida, Senhor, esteja sendo dirigida por Ti. E porque Tu és o Pai, porque Tu és o Deus onisciente, sabe o fim e o princípio, Tu sabes o que é melhor para nós. Por isso, se for preciso perder a nossa vida, Pai, para salvar outra vida ou outras vidas, que assim seja feito. Nos prepare para esse momento, Senhor. Abençoe cada um dos nossos amigos que estão aí, Senhor. Continue dando a eles forças, continue dando a eles sabedoria, continue firmando a fé de cada um deles. E nos ajude, Pai, para que a nossa amizade não se limite a essa terra, mas que muito em breve, quando Jesus voltar, possamos morar juntos para todo sempre na eternidade. Nos dê uma boa noite, nos dê um bom descanso, te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Valeu, amigos, uma boa noite para vocês, fique com Deus e que Deus continue cuidando de cada um, tá? Um grande abraço e até a próxima. Irmã Luísa, eu estou em Minas Gerais, estou no sul de Minas, trabalhando aqui, graças a Deus, agora no distrito. Estou no distrito na cidade chamada Itajubá, aqui é o nosso distrito agora. Um grande abraço, manda um abraço aí para o esposo, e fiquem todos com Deus. Irmã Maria José, um abraço para a senhora também. Até segunda, se assim Deus permitir.